Comunidade acadêmica Processos, muito boa noite. É um prazer estar com vocês novamente para a nossa quarta edição do projeto literário. Hoje nós vamos trabalhar o clássico de filosofia política, um romance que trata de tudo isso ao mesmo tempo. George Orwell, com 1984, um livro bastante provocativo. Mas antes de falar da obra, eu quero dar boa noite e boas-vindas aqui às nossas diletas professoras. Eu estou aqui com duas docentes notáveis no corpo da nossa instituição, duas leitoras muito ávidas, e eu quero apresentar a vocês já conhecem, mas eu estou falando assim, com relação àqueles que nos assistem e não estão na nossa instituição. Fernanda Rocha, do meu lado esquerdo, e a professora Carla Faria, muito bem-vindas, novamente eu reitero aqui, e vou iniciar esse debate hoje acerca desse livro fabuloso que nós vamos trabalhar aqui através da professora Fernanda. A professora Fernanda, eu pediria que fizesse alguns comentários iniciais sobre esse livro que você adora, né? Eu adoro esse livro, eu li a primeira vez há pouco tempo, que eu tive contato com essa obra, e a obra é uma das distopias mais famosas ali do século XX. Ela é de 1949, a primeira publicação, e a obra vai tratar ali em 1984, então ele é escrito ali, a gente precisa entender um pouco o momento histórico em que o George Orwell pensa nessa história, que é ali no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia de regimes autoritários, bomba atômica, tudo está muito vivo na mente do autor e na sociedade no geral. A polarização que os regimes autoritários geravam ali naquela sociedade. Então, ele imagina o romance, você de fato tem uma história como pano de fundo, mas na verdade a gente percebe que a história é um meio para ele fazer com que o leitor reflita sobre digamos, os problemas de um regime autoritário. Então, nós temos ali o Winston, que é o nosso personagem principal, e ele é um servidor público. Ele trabalha no Ministério da Verdade. E como tudo no livro, a gente fica o tempo inteiro um pouco numa paranoia, digamos assim, porque o Ministério da Verdade, na verdade, faz a mentira. O trabalho do personagem principal é apagar qualquer registro do que não é interessante para o Estado, para o partido que é governado pelo Grande Irmão, e daí vem a ideia, né, para o Big Brother, que todos nós conhecemos, e o Grande Irmão, ele faz o seguinte: se ele anunciou, por exemplo, há 4 meses que a produção de sapatos seria de 50 mil pares naquele ano, por exemplo, e no final do ano se percebe que a produção de sapatos foi de 30 mil, ele simplesmente ordena que o Ministério da Verdade apague todos os registros de que a projeção seria de 50 mil pares a produção, e que, na verdade, essa produção, essa expectativa era de 20 mil pares e que, na verdade, o partido teria superado as expectativas. Então, você se pega ali muito... É incômodo, digamos assim, porque você vai acompanhando os personagens com um pouco daquela dúvida, né? É a primeira geração ali do regime, então são aquelas pessoas que chegaram a viver em um regime um pouco mais livre, digamos assim, e que entraram nesse regime e estão sendo completamente controlados. E eles são controlados 24 horas por dia pela Teletela, que é uma televisão que enxerga ali, que vê tudo o que acontece dentro das casas. Então, os cidadãos ali, eles estão sempre sendo vigiados. Você tem o perigo do pensamento, o pensamento crime, eles têm medo, inclusive, de sonhar e falar ali alguma palavra que possa dar a entender que eles são contra o regime. Então, você percebe que todo mundo vive no estado de medo. As crianças que já nasceram nesse regime, elas são criadas e educadas para simplesmente denunciarem os próprios pais. Então, os pais têm medo que os filhos percebam alguma atitude suspeita dos pais e denunciem. E a pessoa que comete algum crime ali, algo contra o partido, essa pessoa ela é vaporizada, ela desaparece.
todos os registros sobre aquela pessoa vão sendo eliminados, e aí eu também não vou ficar dando spoiler, né? Mas é importante a gente entender esse ambiente, digamos assim, que o sistema autoritário gera nessas personagens que são tão ricas, né? Todas elas vão trazendo pra gente muita reflexão e esse incômodo. É um livro que você lê, você não quer parar de ler, mas ele incomoda. Não é um livro gostoso. Não, não é. Inclusive, eu confesso que a gente vai lendo, a gente fica com uma esperança de Winston descobrir uma maneira, né? Mas, enfim, isso daí, esse comentário final vai ficar para o final mesmo, né? Senão a gente já parte para o final. O que eu achei mais interessante nesse livro daqui foi a questão realmente dessa privação de liberdade, desse controle total pela pessoa, tanto na vida pública quanto na vida privada. A tela, ela não fica só na questão da vigia, ela inclusive comunica, né? Ela praticamente prevê, inclusive, faz a leitura facial, como diz o Wilson, né? Ele não pode nem se manifestar contrário, porque até a leitura visual pode ser vista e retratar ele como inimigo aí do Estado, né? Então, essa população que vive aí momentos de tensões, momento de angústia, né? Isso acaba controlando o comportamento, né? Os anseios, e isso que dá um pouco de receio na gente, inclusive para a vida real, que a gente vive aí um pouquinho disso também, quer queira, quer não, todo mundo hoje se comporta um pouquinho pensando, meu Deus, será que estão me filmando? Será que tem alguém olhando? Esse estado de vigilância, esse estado né? de vigilância, exatamente, né? Faz com que a gente comporte um pouquinho diferente, talvez um pouquinho diferente daquilo que a gente realmente querer se comportar, né? São pontos que eu achei bem interessantes. E são interessantes também os mecanismos que o partido utiliza para manipular e para controlar. Tanto por meio da comunicação com a nova fala, o partido está escrevendo uma nova gramática que simplifica a linguagem. Então, você percebe que tentaram ali diminuir ao máximo a quantidade de palavras, né, que se tem, a quantidade de significados, exatamente para tentar tirar a racionalidade do cidadão ali comum, do cidadão normal, para que tudo fique muito simples, né? Ou é preto ou é branco, sempre tentar tirar uma terceira via, ou viés, ou nuances, tudo fica muito... Quanto maior o nosso vocabulário, maior a gente tem, mais condições a gente tem de se manifestar sentimentos. Exato. E quanto mais tira, mais a gente fica ali na atitude mecânica, né? Na falação automática, sem desenvolver um raciocínio lógico. É exatamente isso que o partido quer, né? Retirar. Afeta a argumentação, isso. Afeta a comunicação, com esse processo de simplificação da gramática, criando, para quem não leu o livro, meus queridos, eles criaram uma nova forma de se expressar. É isso que nós estamos comentando aqui. Criaram uma nova gramática e para nós que trabalhamos com o direito, em que nós temos essa ferramenta que é a oratória, imagine o impacto disso, você lendo essa obra e vendo que tudo vai ficando de uma forma cada vez mais resumida e mais prejudicada em termos de construção de um argumento, não é? E o que me chama a atenção em alguns autores, e foi a primeira coisa que saltou aos meus olhos quando eu estava vendo essa obra do George Orwell, foi a questão de que alguns autores, de repente, eles têm um vislumbre do futuro. Ah, sim. Então, Júlio Verne era assim. E é interessante também como o Orwell conseguiu se antecipar a muitas tecnologias que não estavam acessíveis logo no final da Segunda Guerra Mundial, e praticamente ele criou um contexto imaginário em que um Estado totalitário se sobressai e estabelece um sistema de vigilância sobre os seus súditos, sobre os cidadãos, e esse sistema, em termos, pelo menos, de tecnologia, é muito factível e muito possível de acontecer hoje, né? Já tem, né? Já temos. Hoje, qualquer empresa ou o Estado mesmo tem mais informações sobre nós do que a Gestapo tinha. Todo mundo, gente. Então, se você tem Facebook, assustador. Se você tem Instagram, é engraçado. Você está pensando, vou pedir uma pizza. Parece até que ele está lendo meu pensamento. Quando vê, tá ali, um monte de informação de pizza. Sabe o que a gente lê, sabe o que nós exatamente. Estudamos, é assustador. Induz. Assustador mesmo.
Exato. Eu queria tratar de um assunto com vocês aqui que motivou um sem número de discussões nos Estados Unidos da América. Muitas vezes essa obra foi tomada como um ataque aí aos sistemas, aos estados que adotaram um sistema socialista, digamos assim. Pelo menos assim, historicamente, o livro contribuiu para isso. Eu até comentava com vocês, nós trocamos umas ideias aí nos bastidores, como vocês sabem, e eu entendi o livro mais como, assim, eu acho que a gente, fazendo uma leitura mais profunda da obra, eu acho mais um ataque contra qualquer forma de totalitarismo no geral. no geral, do que diminuir a obra nessas disputas entre esquerda, entre direita, essas questões mais de caráter político. Vocês tiveram essa impressão também? Também. Porque existe uma crítica de pano de fundo também contra o sistema anterior, o capitalismo, Sim, né? sim, Ela sim. é implícita, às vezes ela assume um tom mais evidente, né? Apesar de nós estarmos no outro sistema, e ele usa a palavra socialismo, eu acho que às vezes seria até apressado, né? Fazer uma leitura nesse sentido. Na verdade, é uma crítica contra o sistema, contra o establishment. O Orwell, ele morreu logo depois, né? Foi o último livro publicado. Mas ele chegou a falar um pouco sobre isso. Ele sofreu muito porque ele não era ali considerado uma pessoa que defendia o sistema capitalista, mas ele era um intelectual, né? Que criticava Stalin, né? que criticava esses regimes autoritários de esquerda. Em uma época inclusive a obra foi utilizada muito como instrumento de propaganda contra regimes totalitários comunistas. Mas o próprio Orwell falava, é muito complicado você não poder estabelecer uma diferença, por exemplo, entre Trotsky e Stalin, ou você não poder trazer nuances, né? Se você diz A e não for exatamente o que o outro lado está concordando, você é inimigo automaticamente. E é um instrumento que ele identifica no livro com Goldstein, porque tudo é culpa do Goldstein no livro, né? O partido utiliza um inimigo comum, com aquele momento do ódio, que você tem que parar e ficar xingando aquela figura, odiando aquela figura. E então ele vai refletir exatamente sobre esses extremos, sobre o problema de qualquer extremo, para qualquer lado. Que isso nos reduz muito, isso nos aprisiona e não permite que a gente reflita mesmo, que a gente possa criticar, né? Na verdade, o livro, ao meu ver, é um grito pela liberdade de expressão, pela reflexão, pela liberdade de contra e as qualquer consequências, aprisionamento, né, de você seguir aquela doutrina, assim, meio que total, né, e não se abrir a novas reflexões. Sim. Na verdade, aqui, o que eu percebi também do livro? Além da crítica total ao totalitarismo. Nossa, não quer sair. Isso. Ele, inclusive, em uma parte específica aqui do livro, não lembro exatamente aonde, ele faz até críticas do seguinte sentido. Apesar dele prever, né, dele pregar o sistema socialista, ele fala que tem países que, por mais que adotem o socialismo, eles não têm condições de se tornar independente, de ter essa autonomia. Então, ele meio que... Ele é contraditório. E quando ele fala isso, ele fala muito da Índia, né? Ele nasce na Inglaterra. Ele fala, espera aí, apesar disso, ela não tem competência de se de governar, né? De ser independente. De ser independente. Então, eu acho isso interessante na visão dele. E é uma contradição interessante porque é a nossa contradição, muitas vezes, também. Exato. Isso também é bom. Ser livre para criticar também sem dar uma solução. Porque ele fala, olha, eu sou britânico, eu sou contra essa colonização que fazem com os indianos, fazem milhares de indianos passarem fome. Acho que os ingleses deveriam trabalhar muito mais e ser responsável pelo seu país. Mas eu também não sei se a Índia segue sozinha. Exatamente. Que é uma contradição legítima, né? A gente não tem que resolver todos os problemas. Vocês concordam, então, que a obra, talvez, ela possua um viés em torno de uma mensagem política mais profunda? Sim, talvez seja esse o objetivo do autor, até mesmo ao fazer uso dessa ambiguidade que nós estamos falando. Sim, a obra é ambígua, o discurso é ambíguo. E se nós ficarmos tentando identificar se é uma crítica implícita ao socialismo, ao capitalismo, talvez não seja nem mesmo a intenção do autor. Talvez seja a criticar este contexto que ele retrata
com muita O maestria, método, né? ele critica o método, Essa eu acho. situação toda, né, em que se encontram. Interessante que ontem nós estávamos falando sobre um autor que eu tenho muita admiração, um autor israelense chamado Amos Oz. E ele criticava justamente o fanatismo, seja qual for a nuance que o fanatismo venha a assumir. Existe um fanatismo religioso, existe um fanatismo político, não é? E ele tem muitas palestras sobre isso, inclusive algumas delas proferidas no Brasil. E, quiçá, eu estou trazendo ele à baila aqui, porque até o discurso dele alcança uma ressonância aqui com muitos dos dizeres do Orwell, eu percebo isso. Talvez nós até venhamos trabalhar alguma obra dele aqui Excelente ideia. num outro programa, não é? Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Eu vou até responder o Sandro Lobo, pessoal, e aí eu peço perdão, né? O Sandro Lobo até falou que está sem interação, a gente vai interagir, eu estou acompanhando aqui o chat, fiquem tranquilos e podem mandando as perguntas, tá? Que eu já estou tirando o print aqui de algumas, mas eu quero até registrar que o Sandro Lobo, ele colocou aqui 2 pontos muito interessantes. Ele falou do panótipo, né? Do beta, e que depois Foucault vai trabalhar muito ali no Vigiar e Punir. E eu concordo plenamente com você, Sandra. A sensação que a gente tem quando a gente está lendo o livro é que a gente está nesse panótipo. A gente está sendo vigiado, mas a gente não sabe muito da onde que está sendo. E da onde vem essa vigilância. E é o que para mim é o que a gente vive hoje tranquilamente. Assim. Uma outra coisa interessante do livro é que, apesar de tudo, né, onde eles vivem na Oceania, não tem lei. Criminalizando nada. Mesmo assim, a conduta dele pode ser punida com pena de morte. Sim. Então, apesar de não ter lei falando o que é que pode, o que é que não pode fazer, todo mundo sabe implicitamente o que é que não pode fazer. Né? Existem as punições, né? E tem as punições, exatamente. Mas é uma coisa interessante, apesar de não ter uma norma assim, do jeito que fala aqui, pelo menos eu não captei essa não, ele... Né? É um prejuízo ao princípio da legalidade. Total. Mas ele, ao mesmo tempo, meus queridos, ele descreve as penas. Isso, todo mundo conhece as penas para as mais diversas infrações existentes. Exatamente. Né? E tem um dado momento que ele entra na questão dos direitos fundamentais. Eu estou tentando trazer também essa discussão, esse debate muito gostoso, diga-se de passagem, à luz do direito. Não é? Que tem muito a ver mesmo. E a visão de direitos fundamentais, ela é completamente distorcida pelo próprio Estado totalitário aqui que se construiu, né? Ele cria esses nomes imaginários, ele cria essa estrutura toda, mas a mensagem que ele passa é justamente essa, tá? De que as coisas são sempre distorcidas. Fernanda falou muito bem do Ministério da Verdade, que era um Ministério da Mentira. O da guerra era o Ministério do Amor. Ele construía uma versão, reproduzia uma história que nunca existiu, a todo momento. Tinha até o buraco do pensamento, né? Era o buraco do pensamento, né? Que para toda verdade que surgia, ele destruía e trazia a verdade de acordo com o partido. Que interessava para o partido. Ele construía o que ele queria ali e a verdade era eliminada. E a gente vai sentir nessa angústia, eu acho, com as fake news, né? Que sempre existiram. Acho que a prova é o livro, né? Que em 49 isso era um tema. Mas você fica assim, será que isso é verdade? Será que não é? Onde é que eu checo? E aí, quando ele vai lendo o livro, eu lembrei muito da frase que tinha ali em Auschwitz. No campo de concentração, você tinha a frase, o trabalho liberta. Que coisa mais contraditória do que no campo de concentração você ter essa frase no portão, trabalho liberta. Arbeit macht frei. Escutaram aqui, né? Não vou nem revisar, eu não falo. Não, mas que... Mas é muito... Exatamente, é uma coisa muito impactante, né? O livro mexe muito com a gente, porque esse tipo de insight que vocês tiveram, sempre olhando para o passado, e essas terríveis coisas que aconteceram, elas vêm a todo momento, enquanto a gente está fazendo a leitura, como se a gente tivesse uma infinidade de déjà vus. Tipo, eu já vi isso acontecer. Né? E eu trabalho com história também. Então, assim, eu já vi isso. Ele está retratando tal situação, ele está falando disso. Parece que as coisas vão ficando muito claras. Essa questão que você percebeu da mentira ali, né? Já estampada no portão, é uma constante aqui.
E é uma muito constante na angustiante. narrativa do autor, e o que é chocante, né? Porque faz com que a gente vivencie e relembre de todas essas mais absurdas atrocidades que esses regimes vis traiçoeiros construíram, tá bom? Gente, eu queria tocar num assunto com vocês. Vale. Eu acho que dá tempo, Dá, Fernanda, a gente antes da tá. gente passar Não, para tá os autores. tranquilo. É lógico que existem inúmeras facetas que podem ser faladas acerca desse livro. Esse é um livro muito rico, muito profícuo, que nos dá assim um mar de debates e de discussões. Mas uma coisa me chamou muito a atenção. Algo que eu li numa obra de Mikhail Gorbachev, chamada Perestroika. Duas palavras entraram em voga ali nos anos 90 por ocasião do fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí o ponto culminante é o governo do Mikhail Gorbachev. E aí nós temos Glasnost, que significa mudança, e nós temos Perestroika, que significa reestruturação. É sobre isso que eu quero falar. Quando você vê o pensamento do Gorbachev, ele notou que a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas havia se tornado um Estado altamente burocrático e burocratizado. Tudo era muito difícil de acontecer, não é um Estado absolutamente inchado. E aqui a página 342, pelo menos nessa edição que eu tenho o nosso personagem, o Winston Smith, retratando a realidade dele retratada como funcionário aqui, né, desse Estado, em que você vê a burocracia exagerada saltando aos olhos. Eu vou ler aqui, eu estou sem óculos, eu vou ler. Vou tentar ler, tá? Quem comprou a obra, página 342, é assim: de vez em quando, cerca de 2 vezes por semana, dirigia-se ao escritório empoeirado e aparentemente esquecido que lhe haviam destinado no Ministério da Verdade, e se desincumbia de alguns trabalhos, ou daquilo a que chamavam de trabalho. Fora nomeado para um subcomitê, instituído por um dos incontáveis comitês, criados para lidar com dificuldades menores suscitadas pela compilação da 11ª edição do Dicionário da Nova Fala. Canso só de ouvir, né? Isso aqui é absurdo. Irreal. Irreal. Nossa Senhora, como é real? Não é? Eu estava vendo uma discussão entre professores de direito administrativo, né? Há um código administrativo na França. Então quem sabe seria essa uma boa realidade para o Brasil, não é? E aí as dúvidas é se isso iria, no nosso caso, burocratizar mais ainda o sistema ou agilizar o sistema. Não é uma discussão interessante também? E são sistemas bem diferentes, né? A França ela tem um sistema mais independente ali administrativamente, o judiciário não seria soberano nessas questões administrativas. E é um Mas, Estado unitário também, né? Não é um Estado composto por coordenação do tipo federativo como o nosso. Eu acho que você que é professor... Mas você não acha que burocratização está relacionado, no caso, eu pelo menos eu vejo assim muito no Brasil, a questão mais cultural, uma questão de legitimar, uma questão de tornar fidedigno, né? Da desconfiança. Então eu acho que a gente... que é da sociologia, antropologia jurídica, eu também acho que pode fazer melhor que a gente, como a cultura é importante também, né? Tantas coisas que poderiam desburocratizar, mas a desconfiança não deixa. A burocracia, eu acho, pessoalmente, que a burocracia, ela independe disso, ela desconhece berço e fronteiras, né? Você cria um sistema para se beneficiar, muitas vezes, de uma dificuldade que é imposta, né? Às vezes de uma forma proposital. É assim que eu vejo, pelo menos, essa situação. Me chamou muita atenção. Eu sei que se você lê o livro, você também tem alguns aspectos assim que lhes chamaram mais atenção. Para mim, o que me incomodou foi essa
essa fala aqui. Né? Burocracia. Dois pontos assim que me chamaram muito a atenção no livro. A utilização da guerra, você percebe que a guerra é necessária. Você percebe que o partido precisa que o Estado esteja em guerra porque as pessoas precisam ter medo. Isso. Porque as pessoas estão vendendo a sua liberdade por uma segurança. Então, o partido fala, eu protejo vocês. Exatamente. Se vocês não me seguirem, vocês vão morrer, vão acabar com o Estado Goldstein, vai matar todo mundo. Então, essa sensação de medo o tempo inteiro, eu acho que no livro fica muito bem demonstrado como isso pode ser utilizado para manipulação. E um medo que não existe necessariamente, né? Você nem sabe se está em guerra quando você lê o livro. Você não sabe se a guerra está acontecendo. E que ninguém sabe exatamente o que é que acontece além da fronteira, né? Porque ninguém tem notícia. Ninguém tem notícia, ninguém sabe. É o bicho-papão, é muito infantilizado. Eu acho que por isso que tem essa tentativa de reduzir muito a linguagem, porque você percebe que as pessoas estão sendo infantilizadas. É como se elas tivessem medo de um bicho-papão mesmo, assim, de algo que elas acham que existe, mas não tem certeza e precisa dessa proteção. Assim, E virou um bicho-papão. Esse Estado é um leviatã. Exato. Pronto. Esse Estado é um leviatã. Eu acho interessante a trajetória do personagem e das diferentes fases ou momentos pelos quais ele passa e a sua percepção política ele também vai mudando, né? Ele começa a desconfiar que o Estado o está oprimindo. Ele nasceu depois com esse regime já instituído. Ele não tem muito conhecimento de regimes anteriores, como era a vida. Ele tem até uma curiosidade, né? Mas ele começa a desconfiar que está sendo oprimido pelo Estado. Ele tem breves lembranças, né, da infância. Breves lembranças. E dúvida. Isso, e dúvida. Que são tênues, inclusive, se aquelas lembranças são factíveis ou criações da própria mente dele. Exatamente. Chega um segundo momento, pelo menos eu estou classificando assim o livro, em que ele tem certeza que o Estado aqui manipula. O está manipulando, o está oprimindo, não é? Ele, pelo próprio trabalho dele, exatamente. Leva ele a pagar fatos que aconteceram e criar outros fatos, ou trabalhar nesse sentido. Chega um terceiro estágio. O terceiro estágio, ele odeia esse sistema. Ele odeia a figura do grande irmão, que talvez seja um arquétipo do Stalin mesmo. Sim, eu imagino que sim. Muitos opinam nesse sentido. Eu acredito que sim. Eu também faz muito sentido. Tá muito idêntica. Exatamente. Eu acredito que sim, né? A descrição aqui... A descrição dele é exata. É do Estado stalinista, e pelo menos na figura ali do grande irmão. Pelo menos assim na criação da figura, né? Do arquétipo. Vamos falar assim, arquétipo. E um momento final, sem querer dar spoiler, você fala, mas esse homem, depois de ser torturado como foi, de ter perdido o seu grande amor, se tornado vazio, né? Ele ficou vazio, ele foi aniquilado. Exatamente. Mentalmente e sentimentalmente. Ele vai, como ele mesmo diz, até o dia em que ele for fuzilado. Aí ele vai extravasar todo esse ódio. Disso, ninguém tira dele. Este ódio, ninguém tira dele. E aí nós vamos dar o spoiler? Não, eu ia voltar para sair do spoiler, porque quando você fala em ódio, me lembra muito o Freud no Psicologia das Massas. Você percebe muito bem nesse livro que não há debate racional. Assim, ele pega na emoção. As pessoas estão lidando com isso, com medo, com tortura, ódio. Não tem como você refletir racionalmente, né? Acho que o Estado te deixa num ponto que é só emoção, assim. Você virou um bicho mesmo. Vazio. Acho que a Carla muito bem falou. A questão é sobreviver. Exato. Estou vivo, pronto. Exatamente. Isso, sem nada. E quando a gente está agindo pela emoção, a gente não reflete muito mesmo, assim. Mesmo que a gente saiba que o líder está mentindo, para a gente é muito difícil assumir que o nosso líder, quando está nessa situação de que ele está mentindo, é melhor seguir, digamos assim. Se eu assumo, se eu acredito que ele está mentindo, eu estou errado, então é como se ele fosse uma parte, né? Você passa a ser uma parte do líder, essa ideia de massa mesmo, que é muito claro no livro. A gente vai lendo o livro e a gente vai ver na primeira parte a ideia toda voltada dele querer destruir o partido, só não sabe como. Como que ele vai fazer isso sozinho? Né? Ele sabe que existe a confraria, mas ninguém sabe se existe mesmo. Na verdade, ele acredita que existe aí uma oposição,
mas ninguém sabe onde está, ninguém nunca viu, né? E não pode confiar em E ninguém. não pode confiar em ninguém. Então ele passa aí todo o enredo, né, da primeira parte do livro, nessa busca constante em como se manifestar para poder se juntar lá à confraria. E um ponto que um aluno aqui colocou, ele lembrou muito o conto de Aya, né, que é a série The Handmaid's Tale, e me lembrou muito de como nessas obras em que você tem um futuro meio distópico, tem muito uma questão de procriação, assim, né? Como essa questão é muito ligada, ele não pode ter relações emocionais, né? O tempo inteiro as crianças são treinadas para poderem denunciar se os pais têm relação de afeto, se os pais têm prazer, porque o sexo só pode servir para a procriação. O único amor é ao grande irmão. Você não pode dividir esse amor com ninguém. É uma hipnose, assim. A sensação que eu tenho é essa. Às vezes a gente pega, né, obras antigas, a gente verifica, assim, realmente que a entidade familiar, ela desvirtua, né, os interesses do Estado. Então, eu acho que ele quis retomar essa noção, né, de que a pessoa só é apta a amar o partido. Sim. Porque qualquer pode fogo desfocar, fora, exatamente, pode tornar ele o quê? Rebelde, pode correr atrás, espera aí, por amor a gente querer faz viver, tudo. querer ser feliz, como assim? Não, exatamente. Vai servir. Se rebelar, né? Tanto é que ele se rebela de duas formas. Ao criar o diário, ele sabe que aquilo, embora não esteja escrito em lugar nenhum que é crime, né? Ele sabe que ao escrever ali, não importa o conteúdo, só de ter o diário e estar escrevendo, ele está condenado. Sim. Ele já começa a saber, tô morto. Tô morto. A gente vai fazendo. Outra é a mesma coisa quando ele se envolve com a Júlia, né? Então ele corre o risco e fala, não, espera aí, eu sei que uma hora você... Ele, tanto é que no livro, quando a gente lê, eu não acreditava, né? Eu pensava, não, uma hora ele vai dar um jeito, uma hora ele vai dar um jeito, uma hora... Mas ele fala o tempo inteiro, só aguardando o momento dele ser realmente pego, né? E passar por tudo que ele passou. E quando você não tem muito nada a perder, você percebe se ele não tem mais nada a perder. Eles deixam o cidadão no estado tão vazio, a Carla falou muito bem que não faz diferença. O pouquinho de afeto que ele conseguia, assim, um ponto do livro para mim, que inclusive confirma muito o que o aluno Maurício falou, que ele fala que em qualquer regime totalitário, seja qual for o viés ideológico, haverá prejuízo dos direitos individuais, e eu concordo plenamente. Assim, é impossível você imaginar um regime totalitário sem isso. E tem um momento em que o partido obriga as pessoas a repetirem que 4 mais 4 é igual a 5. 2 mais 2 é igual a 5, perdão. Isso. E por mais que racionalmente a gente saiba que 2 mais 2 é igual a 4, você vai repetindo tanto aquilo. Você vai chega uma hora que você duvida, chega uma hora que você fala, será que 2 mais 2 é igual a 5 mesmo? Ou eu que tô doida, não é 4? A gente começa a duvidar da gente. Isso, na realidade, né, pra gente hoje, isso fica aí, ó, aquela mídia, aquela propaganda, daquela notícia que tem uma hora que você fala, será que é isso mesmo? Será que eu tô doida? Será que isso procede? Isso vai te influenciando, que quando você vê, você já mudou até de opinião. E como são muitos fatos, você não tem... Ninguém aqui que trabalha, eu acho, tem tempo de checar tudo que lê o tempo inteiro. Você meio que... E é como lá, você vai mudando um pouquinho a notícia ali, vai apagando uma coisinha que foi publicada ali, as pessoas param de perceber que os fatos estão sendo manipulados. E outro dia eu escutei uma frase que eu achei interessante. Se a internet diz, é verdade. Não é fato. E é aquela coisa, o papel aceito se está escrito também é verdade. E assim, a tecnologia, óbvio, que acho que ela põe uma lupa nas fake news e no poder disso. Mas sempre existiu, né? Hoje, muita gente tem dúvida se de fato foi falado que se não tem pão comam brioches, por exemplo. Dizem que foi a primeira fake news da história. Não sei, mas enfim, você fica muito na dúvida. É muito angustiante. Há um chamamento do autor muito claro, me parece, à razão, ao senso crítico, né? Sim, exatamente. É um conselho para a gente, mantenha o senso crítico. Sim. E outra coisa que me parece muito claro, que até a Carla falava, né? E a Fernanda também, não há interesse nesse Estado construído pelo Orwell aqui, um Estado fictício, não há interesse na família, né? Não. A destruição da família aqui é um ponto estratégico para o Estado. Porque eles não têm interesse que as pessoas mantenham laços de afeição umas pelas outras. Tudo tem que ser escondido. Inclusive na trama principal que envolve os dois personagens que se enamoram aí, o Winston e... É uma história de amor, né? É uma história de amor. Então, você já pensou, numa das entrevistas dele, ele dizendo que ele queria casar uma história de amor com política. Realmente. E ele fez isso em mais ficção, né? Ele falou de uma forma fictícia. Então, ele pegou 3 elementos, daí a genialidade dele, né? E nos trouxe essa obra aqui,
que, mais que um best-seller, é uma obra-prima. Eu acho que isso aqui é uma leitura obrigatória para a ciência política, para a filosofia ou para qualquer disciplina de caráter propedêutico. Eu estou lá com vocês no início do curso, não é? Então, para quem não leu, ainda há tempo. Você está vendo o nosso debate, depois você lê, e quem já leu está pegando mais aquilo que a gente tem falado aqui, né? Mas quem não leu não tem problema, você ainda pode fazê-lo, não é? Nós indicamos essa obra. Eu quero registrar aqui a presença no bate-papo do professor Daniel. Obrigada, professor, pelo prestígio. Ele fala aqui que a restrição de conhecimento do livro cria barreiras ali à reflexão e concordamos, acho que todo mundo aqui concorda plenamente. Com certeza, um abraço aí ao nosso amigo professor Daniel. Manda um beijo para os meninos. Prestigiando a esposa, não é? Prestigiando a discussão aqui. Muito obrigado, prazer em vê-lo. E eu gostei desse seu gancho, porque eu sempre falo em sala de aula com os alunos, né? Nessa época de redes sociais, muitos alunos chegam assim, professor, ontem eu vi no Instagram que o STJ decidiu isso. Aí eu, cuidado, porque tem muito perfil que não lê o acórdão. Aí a gente vai ler o acórdão, é outra coisa. Exatamente. Então eu falo, gente, cuidado, isso serve até para nossa vida profissional, exatamente. Não é só para política. Cuidado com o que a gente, com o que vocês veem aí no Instagram, no Twitter, né? É engraçado, o próprio site, às vezes, né, do STF, do TST, naquele chamadinho lá do próprio site, dá a entender uma coisa e quando você vai ler é outra. A manchete é sensacionalista. Exatamente, até a manchete deles. Aquilo é muito legal dos alunos lerem, eu sempre indico que eles acompanhem as notícias dos tribunais, mas aquilo é feito para o pessoal leigo, né? Então aquela manchete é chamativa, é sempre bom ir pro acórdão, é sempre bom dar uma checada, porque senão vocês ficam replicando bobagem, quando vê a bobagem vira verdade. Ele não tem vontade de dizer o caminho é esse, não é? Como se fosse uma coisa dogmática, né? É mais para refletir mesmo as consequências, né? É mais uma chamada à reflexão, né? Fernanda, temos perguntas? Não, só assim, quero muito agradecer aos alunos, eles fizeram vários comentários aqui, a Lorena, o Sandro, o professor Daniel, o Maurício, eles estão mais complementando, mas aí, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, tá, por favor, pode mandar, mas até agora eu não identifiquei nenhuma, mas os alunos agregando mesmo, que nos deixa muito, muito contentes. Muito contentes. Esse projeto, que é o literário, além do Cinemateca e os outros mais que a gente tem, me trazem muita satisfação, porque nós estamos recebendo aí um retorno muito bom da parte de vocês. É um incentivo à leitura, é um incentivo a nós assistirmos filmes que têm a ver com a temática jurídica, e assistimos também as entrevistas com os autores que são da casa. Nós já fizemos um projeto nesse sentido, já tivemos até a primeira edição, o professor Mauro Sérgio, né? Excelente. Então nós vamos continuar trazendo esse tipo de programação para você. Essa programação vai continuar, mesmo depois da pandemia. Nós vamos continuar com todos esses projetos e eu convido a todos vocês a participarem. Estamos abertos aqui a quaisquer discussões que vocês queiram trazer e eu agradeço muito a presença das nossas diletas, festejadas, tão queridas professoras aqui, professora Carla Faria, professora Fernanda Rocha, e eu digo para vocês, nós nos encontramos no próximo projeto literário, vamos escolher a obra. Vocês sabem que a gente divulga com uma certa antecedência para que vocês possam ler o livro junto conosco. Por último, eu queria saber de vocês as últimas impressões sobre a obra que, assim, gerou um debate tão rico aqui, né? É tão bom estar ao lado de pessoas tão cultas como vocês duas. É um privilégio, uma honra para mim, tá? A obra, assim, eu sou suspeita, eu amei a obra e eu acho que o principal convite que o autor faz a nós leitores é pensem, reflitam sobre a importância da liberdade, da privacidade, que são valores que muitas vezes, obviamente, têm que ser um pouquinho minorados por conta da ponderação em razão de outros direitos, mas a gente sempre tem que pensar até que ponto vale a pena, de fato, abrir mão de certos direitos, de certas liberdades.
eu quero pedir aos alunos que mandem sugestões, divulguem, essa aula vai ficar gravada, né? Se não é uma aula, é um bate-papo, então divulguem aí para a família, não precisa ser só para os alunos, acho que o tema que a gente traz aqui serve para todo mundo, e sempre acompanhe as redes sociais da faculdade, porque lá a gente divulga com antecedência os livros, os filmes, para vocês poderem ler antes, né? Eu acho que quando vocês leem, participam aqui com a gente, fica muito mais gostoso. E também estamos super abertos para sugestões, né? Para os próximos livros, para os próximos eventos. E muito obrigada pela participação de todo mundo. Bem, gente, eu vou falar um pouquinho do spoiler aqui do final, né? Quem quiser dar pause. Quem não quiser saber muito, dá pause. Eu não vou falar totalmente, não. Eu fiz a leitura e eu fiquei numa esperança danada do Wilson realmente derrotar o partido, né? E após tudo que aconteceu, na parte final do livro, eu confesso que eu li assim, no fôlego só, porque eu estava esperançosa demais. E aí veio aquele final... Soco no estômago. Triste, desesperançoso, e que o partido finalmente venceu. O que me fez refletir com isso? Que é impossível, e isso vale para a gente, né? Nós queremos lutar contra um sistema sozinho. Então, às vezes, isso fez assim a gente imaginar e refletir da seguinte maneira, de que adianta eu falar assim, não, eu estou protestando, tá ali eu protestar. Só que se você fica naquela questão individualizada, não vai fazer a menor diferença. Então, ou a gente parte para uma ação coordenada e procura um resultado, ou se a gente atuar individualmente, não vai fazer diferença nenhuma. Foi isso que eu percebi do livro, né? Me fez refletir e me fez até querer participar mais ativamente, assim, de querer saber mais o que é fake news, o que não é, para a gente poder ter mais responsabilidade em divulgar as situações ou não, porque tudo isso acaba que a gente acaba colaborando para a saúde. E falando do final, já que já deu um spoiler, eu também acho que faz parte da mensagem do autor, né? Não tinha como não ganhar, eu acho. Exatamente. Não tem muita saída. Isso. Aliás, se me permite, professora Fernanda, a professora Fernanda, ela escreveu recentemente sobre esse tema. O artigo é parte de uma obra coletiva, a professora Carla também está participando, o professor Daniel está participando, e nós estamos trazendo essa obra em breve, né? Difícil estabelecer o tempo aqui, não é? E só para encerrar aqui, meus queridos, eu queria convidar a leitura. Eu escrevi um artigo alguns anos atrás intitulado Direito no Terceiro Reich. Nós já fizemos aqui uma palestra sobre esse assunto e serve para mostrar para vocês como um Estado usa do aparato da legalidade como uma ferramenta para controlar, para afrontar a dignidade das pessoas, para dizimar, para destruir, para orquestrar a matança. Então, muitas vezes, o Estado se transforma nesse Leviatã que persegue o seu próprio súdito, que persegue o seu próprio nacional. Então, temos muitos exemplos assim. Os estados totalitários que nós conhecemos aí nos anos 40, por exemplo, são figuras, são exemplos emblemáticos aí. O Estado totalitário fascista, o Estado totalitário nazista, são dois exemplos aí, sem falar aí no Stalin, né, que a própria obra já faz uma, talvez, né, implicitamente. Independentemente das ideologias, eles usam métodos muito parecidos, né, os estados totalitários. Acho que é isso que ele quis dizer, assim, isso aqui encaixa em qualquer estado totalitário. Exatamente. Qualquer estado totalitário poderia estar acontecendo exatamente como ele descreveu. Essa exaltão aí ao extremo, não tem jeito, né? Que é a figura do partido, né? Muito saliente, muito proeminente nesse cenário. É um partido sempre muito forte que controla as mentes e os corações das pessoas. E a figura do ícone aqui, né? Que é o grande irmão, né? Que deve ser venerado, né? Pelos cidadãos, ele deve ser exaltado, não é? De uma forma absurda, inaceitável. Ele é alguém infalível, não é? Então, e ele é infalível, né? Tá dando spoiler do livro de novo. Então, tá bom. Eu me despeço de vocês, desejando a todos uma boa semana, um bom final de semana que se aproxima, e nós nos encontramos no próximo projeto literário da Faculdade Processos. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.